nosso, eu sou o Dieguinho e então, rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante, segue a gente aí no Instagram e vamos logo às informações. Bom, galera, infelizmente o Vasco deu aquela paçocada na sexta-feira contra o Remo lá no Pará, mas poderia ter sido muito pior. Graças a Deus a rodada até que não tá ruim não, os líderes tropeçaram, Curitiba perdeu por 3-0 pro CSA, o Náutico já é o sexto colocado e pode cair mais posições ao término da rodada hoje, lembrando que ainda faltam para encerrar a rodada o CRB que tá jogando com Vitória, no momento que eu gravei esse vídeo, o Botafogo recebe no Engenhão Brasil de Pelotas e o Operário recebe lá no Paraná o Brusque. Então a rodada não finalizou ainda, o Vasco é o oitavo colocado, mas poderia ter sido muito pior. O Sampaio Corrêa empatou fora de casa contra o Cruzeiro, poderia até ter perdido. O Goiás venceu o Guarani que estava na nossa frente, deu uma travadinha no Guarani, o Goiás estava atrás da gente e nos ultrapassou. Então a rodada não foi tão ruim. Nós poderíamos com essa derrota aí para o Remo, acabar a rodada na 10ª colocação, ainda podemos, caso o Botafogo vença logo mais à tarde e também o Operário. Porém, o Vasco fica no máximo a 2 pontos do G4, ou seja, um verdadeiro milagre aí de acordo com a cagalhopança que o Vasco fez. Mas, quarta-feira nós vamos enfrentar o Londrina em São Januário e aí é vencer, dificilmente vai entrar no G4 mesmo com essa distância de 2 pontos, porque vai ter um caminhão de time para ultrapassar para quarta-feira, mas pelo menos a gente vai para a virada do turno contra o Operário que a gente perdeu na estreia em São Januário e hoje pode nos ultrapassar numa situação um pouquinho melhor. Inclusive, vamos trazer para vocês uma situação aqui, ó. Mesmo o Vasco vencendo Londrina na próxima quarta-feira, o Vasco terá feito a sua pior campanha na história da Série B em um turno. A campanha do Vasco de 2021 já é pior do que a campanha de 2009, 2014 e 2016. O Vasco pode acabar até o final dessa campanha melhor do que as últimas? Pode. Se embestar aí a vencer, lembrando que os 3 acessos do Vasco, o Vasco foi campeão apenas na primeira queda. A segunda e a terceira queda, o Vasco subiu como o terceiro colocado. Então ainda podemos ter uma campanha melhor. Mas já adianto, com o desempenho que a gente vai tendo, o Vasco nem sobe. Não digo nem que vai poder fazer uma campanha melhor do que... Não, o Vasco não sobe. Se continuar no ritmo que não tá, reafirmo, dia 15 de agosto de 2021, o Vasco não vai subir. Time extremamente regular. Como assim, Diguinho? Se regular não é bom? É bom, mas depende do quê? O nosso objetivo é estar dentro do G4. O Vasco não tem regularidade para time de G4, mas o Vasco tem sido até aqui um time regular na zona de 5º a 10º lugar. O Vasco durante todas as rodadas ele flutua ali, ele não sai dali. Ele é 5º, 6º, 7º, 8º, chegou até a 10ª colocação que foi a pior, voltou a subir de novo, estava na 6ª, essa rodada pode acabar na 10ª de novo, provavelmente ganha do Londrina na quarta-feira, sobe um pouquinho de novo e o Vasco fica ali. Em momento algum o Vasco entrou no G4. Falando de reforços, o Alexandre Pássaro sempre despistava que o elenco era bom, o Vasco ia dar uma segurada, se tivesse a necessidade de contratar, ia esperar a janela abrir. Hoje é 15 de agosto, já passaram-se 15 dias e a janela fecha no final do mês de agosto. O Vasco tem mais 16 dias para contratar algum jogador oriundo da Europa. Se passar do prazo, não tem como mais contratar jogador. Então esse papo de que não, vamos esperar a janela abrir para a gente olhar melhor o elenco, tá passando da hora. Ou o Vasco vai ao mercado, contrata logo, porque tem que negociar, trocar papelada com outro clube, Se não deixar para cima da hora, vai ficar difícil e não vai conseguir se reforçar e vai ter que subir com esse elenco. E só para concluir essa situação aqui da campanha do Vasco, vamos botar o recorte como um todo. Nós chegamos ao mês de agosto, a temporada começou em março e até o presente momento, o Vasco tem a sua pior temporada da sua história no aspecto aí do futebol profissional. O Vasco não conseguiu se classificar sequer às semifinais do Campeonato Carioca e está fazendo até aqui a sua pior campanha na história da Série B. Então posso já afirmar para vocês agora no meio do mês de agosto que o Vasco faz até aqui o pior ano de sua história. Mas e aí? Queria ouvir a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua análise da temporada do Vasco
até o presente momento. Eu tenho mais notícia para trazer para vocês, mas antes presta bastante atenção aqui. Você que acompanha o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga em todos os serviços que ela presta para você de graça na palma da sua mão. O campeonato alemão começou, você já pode ver de graça todos os jogos da Bundesliga, além também de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu de graça na palma da sua mão. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá e marca o Vascão. E toda notícia do Vascão, a OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular. Lembrando que o Vasco acabou de fechar uma parceria com a OneFootball e terá ainda mais conteúdos exclusivos do Vasco dentro da plataforma. Além de você ter acesso a dados estatísticos, tabelas e muito mais. A OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo e o melhor, é gratuito. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço e o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Bom, galera, acabei de falar bastante coisa aqui. Tem o seu pior ano esportivo de sua história. Falei pra vocês também que com o desempenho que o Vasco vem tendo até aqui, o Vasco não consegue retornar para a Série A. E aí a parada é a seguinte, o Lisca na coletiva foi indagado do que não pode faltar num time para ele conseguir o acesso para a Série A. O Lisca é um cara que tem vasta experiência na Série B, além de ter também muita experiência na Série A, e ele vai trazer pra gente os atributos que uma equipe de futebol tem a obrigação de ter na Série B para conseguir retornar à Série A e vai apontar as coisas que o Vasco precisa melhorar. Consistência defensiva é muito importante nessa competição, né? E a gente deixou a desejar hoje, a bola parada, a defensiva também, nossa, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não tenho tempo. É muito difícil você corrigir só mostrando, só apontando, né, as situações e não podendo praticar, né? E temos que melhorar o nosso desempenho fora de casa, né? Esse é um ponto fora da curva nosso na campanha. O nosso desempenho em casa é de G4, mas o nosso desempenho fora de casa realmente deixa muito a desejar e nós precisamos crescer para termos acesso, né, almejarmos o acesso. Nós precisamos melhorar o nosso aproveitamento. Hoje, se eu não me engano, somos o 13º ou 12ª equipe fora de casa, então isso é uma situação bem pontual que nós precisamos estar atentos, né? Hoje vínhamos de uma vitória fora, então nós precisamos ter mais consistência, trocamos demais também o time nos últimos jogos, ou por necessidade, ou por cartão, ou por lesão, né? Ou até por opção. Então é isso, né? É melhorar no aspecto defensivo demais, ser mais competitivo, melhorar o nosso desempenho fora de casa, para a gente conseguir realmente os pontos que a gente precisa. Bom, galera, e para finalizar, uma pergunta interessante também. Muita gente questionando a entrada recorrente do Figueiredo nos jogos. O Arthur Salles perdeu espaço, não tem nem entrado no segundo tempo. E o Gabriel Peck, que até entrou no último jogo e, salvo engano, no jogo anterior também, mas muito no finalzinho, também perdeu espaço. Mas o Figueiredo tem sido titular quando acontece algum problema, como foi o caso da suspensão do Germancano e também da contusão do Daniel Amorim. Mas o Figueiredo entra todo jogo. Então o Lisca foi perguntado por que o Figueiredo, mesmo jogando mal, tendo alguns outros jogadores com números superiores, é bom lembrar que o Peck é o vice-artilheiro do Vasco na temporada, junto com o Marquinhos Gabriel, não tem tido tanta oportunidade. E para finalizar, numa coletiva ainda lá no mês de março, mês de abril, o Alexandre Pássaro disse que o Vasco ano passado foi rebaixado para a Série B. Um dos motivos seria pela falta de experiência. O Vasco tinha muitos jogadores jovens. O Vasco nessa partida contra o Remo, o Vasco tinha 4 jogadores de 11 no time titular e o banco de reservas inteiro formado por jogadores oriundos das nossas categorias de base. E o Lisca foi indagado. O Vasco não precisa contratar, não precisa de jogadores mais experientes para poder encorpar mais o grupo. E o Lisca respondeu o seguinte: O Figueiredo foi muito bem na partida, né, passada. É um jogador de muita força, de muito ataque ao espaço. Nós estávamos, né, precisando disso, né? Estávamos precisando de um jogador agressivo, né, um jogador que tem boa presença na área também. Então a opção por ele foi por isso. Ele fez uma boa partida também, não que o Peck, né? E o Arthur está voltando agora aos poucos, jogou uma partida no Júnior, no jogo lá com o São Paulo faltou um pouquinho mais de assertividade nas escolhas, mas são 2 jogadores que vão também entrar, como você falou hoje, Emerson, é muito difícil, né? Com muitos desfalques, seria até oportunismo meu, né? Reclamar dos jogadores, porque nós tivemos uma série de dificuldades. Então a opção foi essa. A questão do plantel hoje seria também, né, não seria o momento de a gente conversar, né? É uma característica do Vasco, é uma aposta nossa,
na meninada e nós não vamos jogar a responsabilidade neles hoje, pelo contrário, a responsabilidade é nossa, é da comissão técnica, é minha como treinador, e os desfalques também, né, fazem que a gente perca um pouco de opção. Espero que o mais rápido possível a gente esteja com todos os jogadores e possa também usar de todo o grupo, né, para ter um pouco mais de força ofensiva, experiência, mas não foi isso que determinou a derrota, não foi a juventude da equipe, não foi a falta de experiência, talvez, né, um pouquinho mais de assertividade nas ações defensivas. Eu acho que isso realmente é que nos atrapalhou hoje. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais, por volta de 10h30, 11 horas da noite, eu tô chegando com mais informações. Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o like que é bastante importante. E claro, se for sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Que aí toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento de volta, nós estamos juntos, valeu!